Pronto, já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Tudo Estão jóia? ouvindo a gente bem? Deem aí um feedback de vocês, se o som tá legal, imagem. Comentem pra gente aqui se está tudo ok, se estão nos ouvindo bem. Demora Alguém um colocou pouquinho, né? aqui, Tem um delayzinho. Tem um delayzinho. Colocaram pra gente que não receberam o link do cadastro. O Homero colocou, né? Espera que eu estou com retorno. Bom, eu ainda não liberei a lista de presença. Estou liberando agora. Então, 5 minutinhos, já vou liberar para vocês a lista de presença, que hoje eu me atrasei e esqueci de liberar a lista de presença. Então, estou aqui arrumando agora, ao vivo. Sem estresse. Aqui é ao vivo real. Então, estou aqui. Vem cá. Será que tem gente nova hoje com a gente aqui? Porque Eu acho que tem, Tati. Ó, tem o pessoal que já acompanha a gente aqui, né? A Núbia tá aqui, Daiane, Roberta, pessoal já conhecido da gente aí, Homero também. A Socorro também, acho que ela veio semana passada, Carlos Henrique também. Já Tem estamos conhecendo. Pessoal assíduo aqui toda quinta-feira, Galhardi. Toda quinta, 19 horas, o pessoal tá aí com a gente. Que legal, muito bom saber. E, pessoal, aproveitando para a gente saber, como sempre, quem já acompanha, a gente já sabe a próxima pergunta, né, gente? Que a pergunta é, de onde vocês falam? Exatamente. A gente sempre pergunta isso. Novo, né? Especialmente para o pessoal que é novo. Com certeza. Eu vou lançar aqui, pessoal, a lista de presença. Espera aí, só um minutinho para vocês. Tá indo, daqui a pouco tá subindo já. Ó, Maria Raquel, da Federal Rural do Rio de Janeiro, presente. Bem-vinda, Michele. Bem-vinda, boa noite. Ó, pessoal de Distrito Federal, Niterói, Rato de Niterói. O Homero de Floripa. Muito legal, olha só, estamos longe. Rita, boa noite. Rita Mesquita. Muito bom. Tem gente até de São Paulo aqui, pô. Tem, pô, com certeza. A gente está aqui nível Brasil. Olha, a Roberta Oliveira, ela disse que é nova. É nova aqui com a gente. Que legal, bem-vinda. Daqui do Rio. Muito bom, gente. A cada semana a gente vai mantendo esse laço com os que já são antigos, né? E conhecendo novos. Isso é ótimo. Exatamente. Ó, Raquel, Aline, de Santo André. Regilane de Nova Friburgo. Isso, legal. A gente está aqui, Brasil real. São Paulo, Brasília, Pernambuco. Estamos aqui dominando. Bom, vamos aproveitar para dar os nossos avisos de praxe, né? Vamos, então, olha, pessoal, lembrando que durante aqui a aula, vocês podem ir assinando a lista, né? Que vai dar direito ao certificado. Isso. E reforçando também que esse certificado, ele é enviado para vocês por e-mail, o PDF, né? Vocês vão acessar o link num prazo de até 10 dias úteis, ok? Só para a gente relembrar especialmente com o pessoal que é novo, tá? Não esqueçam de assinar a lista de presença e aguarde um pouquinho, que em até 10 dias úteis o certificado chega no e-mail de vocês, tá bom? Isso, perfeito. E se por acaso passar esse prazo e vocês não receberem, é só falar com a gente que providenciamos aí a correção. Aí. Outro detalhe para vocês atentarem também, quando estiver preenchendo aí a lista de presença, com relação ao e-mail, né? A gente, às vezes, pega alguns e-mails incompletos, ou alguma letra aí digitada, às vezes a gente esbarra no teclado ali, digita errado, então, aí o e-mail volta, a gente fica sem saber, sem ter como entregar o certificado. Aí, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha direitinho aí. Porque sempre tem também a pessoa que preenche ao contrário, né? No lugar do e-mail, coloca o nome. Na hora de fazer o envio pelo sistema, não sai nada. Mas legal, ó. Está com a gente aqui, ó. Renata Gabriele, a nova também aqui. Natal, Rio Grande do Norte. Ó,
Estamos longe. Segundo o BPE, Osasco aí, Gagliardi, Maria Almeida. Olha que legal. Alguém mandou um roupa aqui também. Acho que esse roupa. Eu vi um roubo passando por aí. Vi um roupa passando. Deixa eu catar o roupa. Peraí, quem mandou roupa, gente? Diego Correia mandou roupa. Esse roupa é característico, né? Denuncia, né? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Ó, a Renata de Lima falou que fez ano passado o curso de balística com Gagliardi na FRJ. Olha aí, Gagliardi. Legal. Sua aí. Muito bom. Rafaela Veras, boa noite. Jefferson, boa noite. Olha, passou aqui algumas pessoas aí que a gente não falou, né? A Renata tá falando de Natal, Micaele de Jacarepaguá. É nova aqui também. Seja bem-vinda, Renata. Bom tem também você. A Tuane de Pelotas. Deixa eu ver quem mais Pelotas. Aqui. Tem Ananda de Pombos, Pernambuco. Aí, viu? Poxa, nós já estamos... gente. Bastante gente, super recomendo. Legal. Ó, o Carlos Henrique fez também o curso no simpósio. Foi da FRJ, foi o ano passado. Foi da FRJ, a gente quer perguntar, Ó, Maria José está falando de Belém do Pará. Essa pessoa colocou aqui curso de perícia lá da INSIE 2016, turma 2016. Olha que legal. Tu tava lá ainda, não tava não, Gagliardi? Tava. Foi meu último ano lá. Maneiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Rayane de Santos, boa noite. Raimiles Monteiro, João Pessoa, boa noite. Aí tem uma perguntinha aqui, né, da Roberta. Por quanto tempo a aula fica salva? A aula fica salva para sempre no nosso canal. Eternamente. Eternamente. Inclusive, né, o pessoal que é novo aqui, a gente tem outras aulas, né, na nossa playlist aqui no nosso canal no YouTube, então vocês fiquem à vontade para assistir. São quantas aulas que a gente já tem, Lud? Já são 12 aulas com essa. Com essa de hoje, né, 12 aulas, então temas diversos aí dentro das ciências forenses, então vocês têm a oportunidade de assistir também. Só não tem direito ao certificado mais, né, porque já passou. Isso, o certificado é só para quem está ao vivo com a gente. E depois você pode ter o conteúdo, né? Mas o certificado não vem. Deixa eu ver aqui. Acho que Melanie ou Melanie, não sei, fez o curso de balística em São Paulo com o Guilherme, ó. Arrasando, Gagliardi. Foi. Rosana Silva. Nós tivemos 2 edições já, eu acho. Oi? Rosana, seja bem-vinda. Em São Paulo, 2 edições nós já tivemos lá. Foi verdade. Foi. Olha, a Rayane maratonou aqui, ó. Ontem, Muito legal, Rayane, muito bom. A gente agradece muito esse retorno de vocês, é ótimo para a gente saber que está sendo uma boa abordagem, né, da ciência forense aí no YouTube. Para a gente, esse feedback, ele é importantíssimo, de verdade. Aliás, a gente recebeu na última aula, na semana passada, as sugestões, né, Lud, de outras áreas. A gente está trabalhando aí, tá, pessoal, para trazer essas novas aulas, né, em outras temáticas, né, Lud? Isso, para atender aí os pedidos. Alguns estão sendo já atendidos como balística, que também surgiu aí de pedido do pessoal. Então, já estamos aqui atendendo. Que bom. Isso aí. Seria minha pedida também, porque balística fora de série, né? Assim, gente, não vamos começar, porque a gente sempre tem a discussão entre nós três, né? É uma situação complicada aqui. Mas assim, pessoal, eu acho que papiloscopia é a área da criminalística. Agora, balística e genética... Olha, eu acho que a genética forense é o que há, entendeu? Mas só pontuando. Na verdade, assim, a gente tá sacanagem, mas na verdade a gente trabalha com tudo junto, né? Claro. Não, a gente brinca, né? A gente brinca, um fala que a outra é melhor. Mas na prática a gente usa a balística com papiloscopia com DNA e faz um negócio maravilhoso. O importante é a integração das áreas, né? Oi? Lud, você pode até gostar muito de papilo, de DNA, só que a sua tese foi baseado em quê? Utilizando-se arma. Então não adianta, você tinha que ter balística. Só teve sucesso porque teve balística envolvida. Olha,
Olha isso. Não, cara. O interessante é que a modéstia está associada ali, né? Não, a minha modéstia com a de Galiás não tem para ninguém, né? Não dá. Ai, gente, Olha, muito bom. já tem uma perguntinha para você, mas o que vocês acham? A gente deixa para falar sobre isso no final da aula? Porque senão deixa a gente... Deixa para o final, porque eu sei que Galiás... Luana, pouco, a gente vai na sua pergunta, tá, Luana? E quando ele terminar, a gente responde... A gente não. O Guilherme vai responder aí sua pergunta, tá bom? Beleza, bom, então. Vamos lá? Acho que a gente pode começar, né? Podemos. Temos aí aqui, acho que 58 pessoas com a gente, né, agora. Então, dá para a gente começar já. Vamos lá. Então, Galiade, fica à vontade. A gente vai sair aqui da tela, vamos ficar aqui no backstage. Qual que é o problema, a gente te informa e vice-versa, tá bom? Tranquilo. A gente vai estar te ouvindo, então a gente aciona. Qualquer problema, a gente te aciona. Pode ficar bem tranquilo. Tudo bem, sem problema. Então, vamos lá. Sua tela já está aqui para a gente, tá? Nós vamos sair aqui da cena. Tá bom. Boa aula. Já está vendo como a tela? Sim, perfeito. Ótimo, então. Bom, pessoal, em primeiro lugar, uma boa noite para todos, tá? Eu quero agradecer também ao Instituto Forsyth, né, Ludmila, Tatiana, pela oportunidade de mais uma vez estar trabalhando aí em cima desse assunto, falando sobre o assunto de balística forense, tá? É um assunto que tem uma relevância muito grande nível Brasil, né? Nós vamos observar no final, né, na minha conclusão, a quantidade de homicídios que o Brasil, né, infelizmente, ainda tem muito alta, a taxa de homicídios muito alta envolvendo arma de fogo. Então, por isso, é um assunto que certamente quem fizer o concurso para perito oficial, né, vai trabalhar com esse assunto invariavelmente em qualquer momento aí da carreira ali do perito oficial, tá certo? Então, seja ali em algum local, né, de morte ou no laboratório, é certo que vai trabalhar com alguma ocorrência envolvendo arma de fogo. Bom, sem muitas delongas, então o tema da nossa aula de hoje é balística forense, as lesões provocadas por PAF, tá? Antes de ir no core da nossa aula, eu vou falar sobre balística forense, o que é a balística forense. Então, de maneira bem resumida, balística forense, ela é a ciência forense que ela analisa, né, todos os fenômenos, todos os processos, né, envolvidos durante a realização de um tiro, né? Então, isso vai desde a munição, né, que tem todos os seus compostos. Quem já participou da minha aula pôde ver quais são todos esses componentes. Nós vamos bater aqui porque é essencial para a nossa aula, até as lesões que são provocadas no tiro, né? Então, nós temos a balística interna, que trata sobre o funcionamento do armamento, os componentes da munição, né? A balística externa, que trata desde a saída do projétil da boca do cano do armamento até atingir o alvo, e a área que nós vamos trabalhar hoje, que é a balística terminal, né? A análise das lesões provocadas por PAF, né? Eu gosto muito de dizer que não é só o PAF né, o projétil de arma de fogo, PAF, não é só o PAF que ele vai gerar lesões, né? Dependendo da distância do tiro, nós temos essas lesões são agravadas, né? São até modificadas pela presença de outros elementos que nós vamos ver exatamente agora. Bom, então, as lesões, né, causadas pelos projéteis, né, elas são classificadas aí como pérfuro-contusas, tá certo? E podem ter diferentes formatos, características, né, dependendo da distância, basicamente, em que foi dado aquele tiro, e ainda também do calibre, né, qual o tamanho daquele calibre que foi utilizado, tá certo? Então, os bordos podem ser invertidos, né, voltados para dentro do corpo, podem ser invertidos, voltados para fora, né, ou ainda no caso de um tiro
encostado, os bordos podem ser estrelados, tá certo? Nós vamos ver cada um desses casos, não precisamos se preocupar que nós vamos ver imagens, o pessoal vai conseguir entender muito bem cada uma dessas características, tá certo? Bom, mas o que provoca, né? O que provoca todo esse, o que vai gerar a lesão em si, né? Então, em primeiro lugar, o projétil, né? Vocês estão conseguindo ver o mouse, Lud? Por favor, fala para mim aí, só para eu ver se eu consigo indicar. Lud? Oi, tô aqui. Consegue ver que eu estou indicando aqui com o mouse? Consigo sim. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Então, nós temos o projétil, tá certo? Que é o principal componente da munição, tá ok? Por quê? Porque é ele que vai atingir o alvo, né? Ele que vai ser o resultado final de todo aquele processo, né, do tiro, tá certo? Então, que é o que vai acabar gerando as lesões, que é o nosso enfoque no dia de hoje. No entanto, por conta da presença, né, da carga propelente, que é a pólvora, tá certo? Pela presença da pólvora, que ela pode estar totalmente comburida, né, queimada, ou de forma incompleta, ela também vai gerar lesões, tá certo? No momento do tiro, essa pólvora, ela expande, tá certo? Ela é queimada, ela sofre uma queima, tá certo? Né? Há uma expansão dos gases no interior aqui do nosso estojo, e essa expansão dos gases que impulsiona o projétil à frente, tá ok? Então, o tiro, ele basicamente é dessa forma, tá ok? E aí, com isso, se eu estou com o cano do armamento próximo da vítima, eu não, mas o autor do crime, ele está com o cano do armamento próximo da vítima, esses gases superaquecidos vão atingir a vítima também e vão gerar danos de maneira igual, tá certo? Então, nós vamos ver quais são essas lesões, tá ok? Então, se atentem que nós temos o projétil, tá ok? Nós temos a carga propelente, nós temos o estojo, que é o que armazena todos esses componentes, e nós temos a espoleta, tá certo? Que é onde o tiro começa, tá ok? Eu preciso fazer essa ambientação do cartucho de munição, porque certamente eu vou falar sobre ele no momento da aula. Então, o pessoal tem que ter essa imagem guardada aí do que é o cartucho de munição, tá certo? Então, o cartucho de munição é esse aqui, ele está seccionado só para que todos possam ver aqui a carga propelente no meio, tá ok? Bom, então, quais são os agentes das lesões, né? Então, eu chamo aqui o projétil, tá certo? Ele é o principal agente das lesões, os gases superaquecidos, a pólvora combusta, que já queimou totalmente, tá certo? E a pólvora não combusta ou pólvora incombusta, que não queimou totalmente, tá certo? Então, nós vamos ver, fiquem tranquilos, mas dependendo da distância que o meu tiro é efetuado, ou só o projétil vai atingir, ou o projétil vai ser seguido dos gases superaquecidos, da pólvora combusta e da pólvora incombusta. Então, a cada distância, eu vou ter a presença desses elementos, ou, se for uma longa distância, eu vou ter só o projétil, tá certo? E aí, a minha lesão vai ter características diferentes. Bem, mas, poxa, da onde que você tirou que eu tenho também gases superaquecidos, que eu tenho pólvora combusta, que eu tenho pólvora não combusta? Então, eu vou passar um vídeo agora em que vai ser possível observar, né, com a câmera lenta, que no momento do tiro há uma saída de gases superaquecidos que são acompanhados com pólvora combusta, pólvora não combusta, né, logo na sequência do projétil. Então, vamos ver o vídeo.
Reparem na boca do cano do armamento, né? Aqui, a quantidade de material, né? Gases superaquecidos que acompanham o projétil, né? Então, a olho nu, né? Numa velocidade normal, a gente não consegue observar que esses materiais acompanham o projétil, porque isso tudo é muito rápido, né? Então, aqui é possível verificar que esses resíduos, né, esses componentes, eles acompanham o projétil no momento do tiro, tá certo? Ok. Então, isso faz com que, né, só voltando um momento, isso faz com que eu tenha, né, além do projétil, esses outros 3 elementos, tá certo? Que vão acompanhar o projétil na sequência do tiro. Se eu estou com o meu cano do armamento próximo da vítima, ou melhor, o autor está com o cano do armamento próximo da vítima, esses elementos vão impregnar na vítima, tá certo? Próximo, né, da lesão. E aí eu vou ter diferentes lesões a diferentes distâncias. Tá, mas quais são essas distâncias que eu estou dizendo, né? Do que eu estou me referindo? Bem, conforme aí o segundo Seminário Nacional de Balística Forense, tá certo? Ele recomendou, as distâncias do tiro, elas vão ser classificadas como tiro encostado, tiro a curta distância ou tiro à distância, tá certo? Então, quando eu falo de classificação do tiro, eu estou dizendo sobre essas 3 classificações. Vocês podem até encontrar alguns autores que vão tratar, sim, de um tiro a queima-roupa, que tem autores que utilizam esse termo, tá certo? Mas eu prefiro seguir o que a ABC ela recomenda, tá certo? Então, são essas 3 classificações. Então, é comum, né, na confecção de um laudo de local, de uma perícia de local, ser solicitado a classificação da distância, né? A que distância foi efetuado o tiro. Então, em um primeiro momento, ele tem que ser dito se foi um tiro encostado, um tiro a curta distância e um tiro à distância. Bem, e por que eu estou falando disso? É porque eu só vou saber qual foi essa classificação baseado nas lesões, né? Quais foram as lesões, quais são as lesões, quais são os efeitos que estão presentes ali naquele meu orifício de entrada, né? No caso do tiro. Então, é muito importante que se tenha isso bem guardado, essa classificação, tá certo? Em um segundo momento, há a possibilidade, se for importante, se for pertinente ao caso, há a possibilidade de se buscar qual é essa distância de fato, né? Física, vamos dizer assim. Então, foi desferido esse tiro a 30 centímetros, 40 centímetros, 1 metro, e assim por diante. Mas, o que eu quero chamar aqui é que é muito importante que não se tenha guardado que um tiro a curta distância é a 30 centímetros, não necessariamente, tá certo? Porque dependendo do armamento ou da munição que eu estou utilizando, a 30 centímetros não vai haver os elementos que eu preciso ter para classificar como curta distância. E quais são esses elementos? Então, eu vou mostrar agora. Bem, em um primeiro momento, o tiro encostado são lesões específicas, tá certo? Muitas classificadas como sinais, tá certo? Sinais da medicina legal presentes junto ao orifício de entrada. Nós vamos ver os principais sinais que são ligados aí da medicina legal, que estão envolvidos com a balística forense, tá? O tiro a curta distância, ele tem que ter a presença de efeitos secundários e efeitos primários, tá certo? Óbvio que nós vamos ver nas imagens que fica muito mais claro os secundários do que os primários para a gente, tá certo? E um tiro à distância, ele apenas contém os efeitos primários, tá certo? Então, voltando naquela questão das distâncias. Um tiro à distância, eu vou classificar se ele tiver apenas os efeitos primários. Ou seja,
eu não vou dizer que um tiro a curta distância, por exemplo, que tem que ter os efeitos secundários, eu vou dizer que ele sempre vai ser a partir de 40 centímetros, tá certo? Por exemplo. Por quê que eu gosto de fazer essa ressalva? Porque se você utilizar uma munição e verificar que a 40 centímetros ele apresenta efeitos secundários, você não pode dizer que uma munição, né, do mesmo calibre em outro lote vai ter a 40 centímetros também efeitos secundários, tá certo? Onde eu quero chegar? Cada munição, né, cada lote de munição possui uma quantidade específica de carga propelente, ou seja, pode ser que eu tenha efeito secundário ou pode ser que eu não tenha efeito secundário. Então, a classificação do tiro não é de acordo com a distância, necessariamente, e sim com a relação à presença de efeitos secundários, né, ou não, no caso dos tiros à distância, né, que aí eu vou classificar como que eu só vou ter efeitos primários, tá certo? Então, quais são esses efeitos? Então, vamos lá para os efeitos primários. Eles são, né, orla de enxugo, orla de escoriação e a orla equimótica, tá certo? Então, esse é um orifício de entrada clássico, tá certo? De um tiro à distância ou longa distância, tá ok? Em que ele vai possuir a orla de enxugo, que é essa orla mais enegrecida ao redor do orifício de entrada, tá certo? Que é onde ocorre a limpeza do projétil. Então, o projétil, no momento que ele sai do cano do armamento, ele se impregna com resíduos de carga propelente e da mistura iniciadora, e quando ele atinge o suporte ou o corpo humano, ele se limpa naquele orifício de entrada. Então, orla de enxugo, tá certo? É onde ele deixa, principalmente os resíduos oriundos do tiro ficam presentes nessa área. Orla de escoriação, tá certo? Então, é onde o tecido se rompe de fato, né? Então, imaginando aqui de maneira simplista como que é, né, a formação do orifício, então, eu tenho o projétil avançando contra a pele, até que um momento a pele não tem mais flexibilidade para aquela pressão que está sendo exercida pelo projétil e ela se rompe. Nesse local onde ocorreu esse rompimento, é a nossa orla de escoriação, tá certo? E em volta aqui do orifício de entrada, nós temos a orla equimótica, tá certo? O extravasamento de sangue aqui ao redor do orifício, tá certo? Bom, então esses são os efeitos primários. Então, eu estou num local de crime, eu encontro, né, realizando o exame perinecroscópico, né, que o perito de local ele tem que realizar junto ao corpo humano, né, realizando ao corpo da vítima, realizando esse exame perinecroscópico, ele encontrou uma lesão muito semelhante a essa, uma lesão como essa aqui. Uma das conclusões que o perito já vai poder ter é justamente que esse foi um tiro à distância, tá certo? Guardado algumas ressalvas que eu vou fazer mais à frente. Mas, então, é importante entender que eu, observando quais são os efeitos, né? Quais são os efeitos presentes naquela lesão, eu vou concluir se um tiro foi efetuado a curta distância, a longa distância ou um tiro encostado, tá certo? E aí podem me perguntar, né, mas para que é importante eu saber qual foi a distância que foi desferida o tiro, tá certo? Nós trabalhamos muito isso na aula presencial, tá certo? Mas para que fique muito bem claro. Os dois grandes objetivos do perito de local, né? Quais são os dois grandes objetivos do perito de local? Então, primeiro, estabelecer a diagnose diferencial, né? Dizer se aquele fato, né, foi um acidente, se foi
um suicídio ou se foi um homicídio, basicamente, tá certo? Então, diagnóstico diferencial. Segundo ponto, tenho que determinar qual foi a dinâmica do evento, tá certo? Então, eu tenho que fazer a reconstrução da dinâmica do evento. Como que tudo aquilo aconteceu? Como que esse crime aconteceu, tá certo? E aí, é básico, né? É básico eu ter que descobrir qual a distância do tiro. Porque com a distância do tiro, né? Tendo algumas referências básicas, né? Eu consigo colocar a vítima, consigo colocar o autor, né? Daquele crime e, muito possivelmente, também a posição do armamento naquele momento do crime, tá certo? Então, ou seja, eu analisar, fazer o exame perinecroscópico muito bem feito, concluindo sobre presença de efeitos primários, efeitos secundários, é o início, né? Vai me dar o suporte para que eu possa começar a minha dinâmica do evento, tá certo? Bom, seguindo então. Então, aqui mais uma imagem de efeitos primários, tá ok? Então, nós temos, num primeiro momento, a formação da equimose com o impacto, né? A ação contundente do meu projétil, né? Temos depois a orla de enxugo, né? Ou a limpadura, que é onde o meu projétil vai se limpar, e a escoriação no momento em que a pele ela vai se romper, tá ok? Bom, efeitos primários não concêntricos. Então, o que eu estou falando aqui, ó, vamos nessa mais didática. Aqui, de certa maneira, os efeitos, né, primários, eles estão concêntricos, né? Eles estão, né, concêntricos ao orifício de entrada. Aqui nós temos os efeitos primários, em especial a minha orla equimótica, ela não está concêntrica, né? Nós vemos aqui que ela se apresenta um pouco mais abaixo aqui, arredondada um pouco mais aqui para o canto esquerdo, tá certo? Então, o que isso vai me dizer? O que isso vai me indicar? Vai me indicar, né, a direção geral que o projétil, ele atingiu aquela região do corpo, tá certo? Então, se ele atingiu, vamos considerar, né, a pessoa em pé, então, vamos considerar que aqui é uma região do peito de uma pessoa, tá certo? Considerando essa pessoa em pé, né, e aqui a região do peito, então nós vamos concluir que esse tiro foi de onde? De cima para baixo ou de baixo para cima? Então, observando aqui essa imagem, nós vemos no tiro perpendicular, nós vamos ter todos os efeitos primários de forma concêntrica. E aqui é um tiro oblíquo, tá certo? Então, a região de maior impacto, que é essa aqui, ela vai ter a orla equimótica mais destacada, tá certo? Então, é o que aconteceu nessa imagem. Então, aqui, o tiro, ele foi de baixo para cima, né? Dessa região aqui para cima, tá ok? Entrando nesse orifício, tá ok? Então, o projétil, ele entrou dessa forma aqui, tá ok? Então, isso aí também dá mais um embasamento para o início, né, da reconstrução da dinâmica do evento, que aqui, nesse caso, eu consigo observar em que posição que o armamento estava em relação à vítima, né? Se ele estava de baixo para cima, de cima para baixo, se ele estava na perpendicular, tá ok? Então, eu começo a fazer essa reconstrução. Óbvio que, em determinada situação, eu posso chegar em outras conclusões muito melhores, né? Só que aí cada situação, tendo ali diversos fatores, né, envolvendo aquela situação, eu consigo enquadrar até melhor isso que eu estou falando. Mas é uma boa dica para se analisar num efeito primário, tá certo? Bom, os efeitos secundários. Então, quando que eu vou ter os efeitos secundários? Quando eu tenho um tiro a curta distância, né? Quando aqueles resíduos do tiro, né, aquela pólvora que ainda não tinha queimado totalmente e aquela que já tinha queimado totalmente, elas vão atingir a região do corpo da vítima, tá certo? Então,
Aqui, nesse caso, né, os efeitos secundários, eles não são produzidos pelo projétil. Então, quem que produz, ou melhor dizendo, o que o projétil produz de efeito? Apenas os efeitos primários, tá certo? Então, os efeitos secundários, né, são produzidos tanto pela pólvora combusta, pólvora incombusta e pelos gases superaquecidos que saem pela boca do cano do armamento. Estando essa boca do cano do armamento próxima à vítima, esses efeitos vão aparecer, tá ok? Então, em um primeiro momento aqui, ó, os gases superaquecidos, eles vão causar, né, vão gerar a zona de queimadura, tá ok? A pólvora combusta vai gerar a zona de esfumaçamento e a pólvora incombusta a zona de tatuagem, tá certo? Tá na sequência. Então, a zona de queimadura não fica tão claro para a gente observar aqui, mas é onde a pele vai apresentar uma vermelhidão, basicamente, tá certo? A zona de esfumaçamento também não é apresentado aqui, porque muito provavelmente esse cadáver já foi levado, né, para o necrotério. Nós observamos aqui o início da necrópsia. Então, os primeiros passos ali da necrópsia é lavar o cadáver. Então, ele já foi lavado, a zona de esfumaçamento ela não está aqui, mas temos outras imagens para ver. E destaco muito bem aqui, que está muito bem representado, que é a zona de tatuagem, tá certo? Que é toda esses pontinhos vermelhos que são apresentados aqui no cadáver, tá certo? Aí foi justamente a pólvora incombusta, que não havia queimado totalmente, tá certo? Que impregnou na pele, e aí fica um sinal, né? Justamente por isso que recebe esse nome, zona de tatuagem, fica um sinal, mesmo que depois lavando não vai desaparecer, né? Bom, então, esses são os efeitos secundários. Os efeitos secundários vão indicar para o perito, na hora que ele fizer o exame perinecroscópico, que esse foi um tiro a curta distância, tá ok? Aí, como eu falei, foi um tiro a curta distância. Se eu preciso saber qual foi essa distância física, aí eu vou descobrir de outra forma, que eu vou falar à frente também, tá certo? Bom, então, mais imagens aí de efeitos secundários, tá certo? Então, temos aqui a presença do esfumaçamento, que não estava naquela outra imagem, para ficar mais fácil do pessoal ver, tá certo? Bom, de maneira igual aos efeitos primários, os efeitos secundários, eles também podem ser não concêntricos, tá certo? Então, eu tenho aqui, só fazer uma ressalva antes, um momento. Então, só para lembrar, os efeitos secundários, eles são classificados como zonas, tá certo? Por quê? Porque são mais indefinidos, tá certo? São mais indefinidos, como nós vamos ver na próxima imagem. Já no caso dos efeitos primários, são orlas, porque são muito bem definidos, tá certo? Então, vamos ver nesse caso aqui, ó. É uma zona de tatuagem, tá certo? Isso aqui é uma zona de tatuagem. Vemos até aqui também, possivelmente, tatuagem mais orla de a limpadura, né? Nós temos aqui onde o projétil ele se limpou, tá ok? E aí, nós observamos que nós temos uma grande concentração de fragmentos, né, de pólvora incombusta nessa região, tá certo? E pouca concentração aqui de pólvora incombusta nessa região, tá certo? Então, nós conseguimos observar que eles não estão concêntricos, né? Então, com isso, nós conseguimos concluir que esse tiro não foi perpendicular, não foi 90 graus em relação ao corpo humano, tá ok? E aí, com isso, a gente consegue concluir, tá certo? Que o tiro ele foi desferido de baixo para cima, tá certo? Justamente gerando essa alta concentração de tatuagem na região aqui superior, tá ok? Então, também, os efeitos secundários eu também consigo visualizar
qual a direção provável, né? Qual a direção, ou melhor dizendo, mais provável que o meu armamento estava voltado, tá certo? Bom, só que nem tudo são flores, nem tudo são flores. Então, nós temos alguns problemas, né? Com relação, principalmente, se o cadáver ele tiver vestido, ou melhor dizendo, se a área atingida for uma região em que havia uma veste, né? Ainda mais se for uma veste muito grossa, né? Como um casaco, né? Nesse sentido. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter os efeitos secundários, né? Provenientes ali da carga propelente, da mistura iniciadora, eles vão estar concentrados nas vestes e não no cadáver, tá certo? Então, como essa imagem aqui. Então, eu tenho o orifício de entrada aqui, tá ok? Só que os efeitos secundários, eles ficaram concentrados, né, na veste ali do cadáver. Ou seja, né, muito provavelmente, no cadáver não tinha efeito secundário, né? Não tinha efeito secundário. E aí o perito foi analisar, foi fazer o exame perinecroscópico, né? Não olhou, não atentou às vestes que a vítima estava usando, olhou diretamente na ferida, na lesão, e aí, né, não viu os efeitos secundários, e aí concluiu, né, como sendo um tiro à distância, erroneamente, tá certo? Então, tem que ser feita essa ressalva. Tem que ser verificado as vestes, né, do cadáver para ver se os efeitos não estão presentes na veste propriamente dita. E faço outra ressalva. Essa vestimenta tem que ser encaminhada junto ao cadáver, porque o mais comum, né, vai realizar o exame, retira, né, a roupa que a vítima estava usando para fazer a análise e não deixar perder nenhuma lesão, né? Você está lá no local escuro, etc, etc. Você vai olhar a lesão, esquece de mandar essa vestimenta junto com o cadáver. O cadáver ele vai ser recebido lá pelo médico legal, médico legista. Esse médico vai analisar a lesão, a mesma lesão que você classificou como sendo a curta distância, porque você viu os efeitos secundários nas vestes, ele vai olhar, não vai ter a veste, ele vai concluir como sendo um tiro à distância, ou seja, você vai estar dando uma informação ali diferente, tá certo? Não vão concluir da mesma forma, ou seja, tem que ser verificado a veste, o perito tem que lembrar disso e tem que lembrar de mandar essa roupa, essa vestimenta junto com o cadáver, tá ok? Faz ali a sua perpetuação, né? Tira foto para poder ser anexado ao laudo, provar, né, a questão de ser um tiro a curta distância. No entanto, essa veste tem que seguir junto com o cadáver, tá ok? Bom, outro problema, né? Então, problema dos efeitos secundários na vestes, e nós temos um outro problema, que é justamente a falsa tatuagem, tá certo? Então, o que ocorre nessa falsa tatuagem? Aqui nós temos, né, um orifício de entrada, tá certo? Outro orifício de entrada, ou melhor dizendo, orifício de entrada, isso aqui são apenas escoriações decorridas desse problema que nós vamos falar agora. Então, quando tem uma vítima, né, que foi atingida, ela está dentro do veículo, né, foi atingida por um tiro dentro do veículo, né, muito provavelmente, né, considerando até um tiro a longa distância, eu posso, né, encontrar esses ferimentos que são muito semelhantes, né, a pólvora incombusta, né, que ficou presa junto à pele, né, que é a nossa tatuagem, que é o nosso efeito secundário denominado zona de tatuagem. No entanto, esses fragmentos, essas pequenas lesões, elas não foram causadas pela pólvora incombusta, e sim
pelo estilhaçamento do vidro, particularmente o vidro frontal do veículo, tá certo? Que é um vidro laminado, tá ok? E esse vidro laminado, ele desprende muito material no momento em que ele é atingido por um projétil de arma de fogo. Então, aqui nós vemos isso também claramente, tá ok? Nessa imagem aqui. Então, nessa imagem, o que a gente vê? A gente vê esses pontos mais enegrecidos, tá ok? A gente vê essas regiões mais enegrecidas, só que pasmem, né? Porque pode muito parecer uma tatuagem, mas pasmem, não é tatuagem isso aí. Esse tiro aqui foi um experimento que eu fiz, tá certo? E esse tiro foi um tiro a longa distância, ok? Foi um tiro a longa distância em que eu tenho a presença da falsa tatuagem. Ou seja, eu tenho que atentar, quando eu pegar um local de crime em que a vítima está dentro do veículo, eu tenho que me atentar para essa ilusão que pode ocorrer, tá certo? Da falsa tatuagem. É uma questão muito importante, por quê? Porque se eu classifico isso aqui como tatuagem, eu vou, obviamente, seguir para uma ideia de ser um tiro a curta distância. Logo, eu vou começar a minha dinâmica do evento totalmente errada, tá certo? Porque eu vou estar acreditando que o autor estava próximo da vítima, quando não tem nada a ver, tá ok? Então, é outra ressalva que eu faço aí, para que o pessoal tenha bastante atenção quanto a isso. Bom, então, os efeitos do tiro com cano encostado. Então, são várias formas que eu posso desferir esse tiro com cano encostado. Nós vamos ver cada uma delas agora. Então, cano totalmente encostado, né? Nós vamos ter uma ferida, uma lesão, melhor dizendo, muito semelhante a essa, tá certo? Então, nós temos o cano totalmente encostado, totalmente coaptado junto à pele, né? Junto ao corpo humano. E aí, o projétil, ele vai causar o orifício de entrada, obviamente, e consigo vão entrar todos os resíduos, né? Então, todos aqueles que nós falamos, né? Gases superaquecidos, pólvora combusta e pólvora incombusta vão entrar junto ao projétil no orifício de entrada, tá certo? Então, vai apresentar uma lesão relativamente maior, né, que o normal, justamente por conta dessa presença desses outros elementos que vão certamente exercer uma pressão muito maior na pele, tá certo? De forma que o rompimento dela seja maior, como essa aqui, ok? Esse aqui, quando o cano não está totalmente, né, preso, né, que eu não pressionei junto ao cadáver, então, eu não, né, toda hora eu falo mas é só um exemplo. Então, eu estou aqui, eu vou realizar esse tiro dessa maneira. Então, o meu projétil, ele entra, né, faz o orifício de entrada, mas os gases, eles não vão acompanhar o projétil, né? Por quê? Porque eu tenho essa leve, né, separação entre boca do cano do armamento e o anteparo, que no caso é um corpo humano. Então, o que vai acontecer nesse caso? Os resíduos, né, eles vão se apresentar no entorno do orifício de entrada, tá ok? Então, aqui, esse enegrecido aqui é exatamente o esfumaçamento que nós vimos lá nos efeitos secundários, tá certo? Bom, da mesma forma que com os efeitos primários e os efeitos secundários, os tiros, eles podem ser de forma oblíqua e me indicar a direção geral daquele armamento, aqui também acontece isso. Então, aqui, ó, nós temos o cano do armamento, ele preso nessa parte inferior aqui, junto ao cadáver, né? Só que com uma larga abertura, né, na direção ali para onde vai ser desferido o tiro. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O tiro vai ocorrer, só que os gases eles vão sair, né, para onde oferece menor resistência, que é para frente, onde não tem
a presença do corpo humano. O que vai acontecer? Esses elementos, né, a pólvora combusta e a incombusta, ela vai se impregnar ao redor aqui do meu orifício de entrada, tá certo? Então, vejamos aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, né, ou nessa imagem aqui, observando essa imagem e essa aqui, nós observamos que o tiro foi desferido dessa forma. Como que eu consigo concluir isso? Observando a maior concentração de gases nessa região, tá certo? Então, vejam aqui, nessa imagem aqui. Aqui eu tenho uma maior concentração e aqui uma maior dispersão. Então, maior concentração e dispersão, tá certo? Então, o tiro foi desferido nessa direção, tá ok? Bom, então, os sinais da medicina legal que são aplicados aqui para a balística forense. Então, nós temos sinal de Pupp-Vergartner, sinal de mina de Hoffman, ou boca de mina, sinal de Benassi e sinal de funil de Bonnet. Então, todos esses sinais aí, eles vão me indicar que foi um tiro encostado, né? Que esse tiro que eu estou analisando lá no local de crime foi um tiro encostado. Então, vamos ao primeiro. O sinal de Vergartner, tá certo? Então, o que acontece? No momento em que ocorre o tiro, né? Para quem já foi no meu curso, né? E para aqueles que irão, nós vamos estudar lá a parte de balística interna, e aí eu vou falar desde o início tudo que acontece para que o tiro ocorra, ok? Então, eu tenho, de forma geral, eu tenho a mistura iniciadora, né, sendo detonada, porque é um autoexplosivo, ela aquece a pólvora, e a pólvora, ela deflagra, tá certo? De forma que ela aumenta a pressão no interior do estojo, tá certo? No interior da munição, do cartucho de munição, e faz com que empurre, né? Gere uma pressão no culote do projétil, e esse projétil seja encaminhado à frente para atingir o alvo a que se pretende, tá certo? Mas nesse momento da queima da pólvora, ocorre um crescimento, né? Ocorre no momento dessa queima, o aumento da temperatura no interior do cano, né? E essa temperatura, né, por ser muito alta, conforme algumas fontes dizem, aproximadamente 1.100 graus Celsius, né? Então, quando eu estou com a boca do cano do armamento encostada, né, na vítima, essa parte frontal do armamento pode ser impresso, entre aspas, né, aqui na vítima, tá certo? Então, essa é uma ação térmica, tá certo? Não é uma ação nem pérfuro contundente, que é a ação do projétil, e sim uma ação térmica, tá ok? Justamente por conta do aquecimento no momento da queima da pólvora, tá ok? Esse aquecimento ele vai gerar uma queima, né, de primeiro grau na vítima. Então, esse é o chamado sinal de Pupp-Vergartner. Então, aqui mais uma imagem para a gente poder observar, tá certo? Então, essa região aqui abaixo, né, muito provavelmente a massa de mira, tá certo? Que é essa parte da frente aqui do armamento, tá certo? Que tem essa parte um pouco mais saliente aqui, tá ok? Então, esse sinal ele é muito característico, e por mais que pensem que é uma ação do próprio projétil, não é uma ação térmica, tá ok? Causada, né, que tem sua origem na queima da carga propelente, ok? Bom, sinal de mina de Hoffman e Benassi. Bom, então o que nós temos aqui no mina de Hoffman e Benassi? Então, vamos imaginar um tiro que ocorre na cabeça de uma vítima, né? Então, nesse momento, o projétil, ele
sai da boca do cano do armamento, atinge a pele, tá certo? Já causando ali a escoriação, né? Só que logo após, ele atinge uma região que é mais resistente, justamente a tábua craniana, ok? O projétil vai embora. Nisso, quem está acompanhando? Os gases, né? Tem lá a pólvora, né? A carga propelente que já queimou totalmente, a que não queimou totalmente. E aí, nesse momento, esses gases que estão vindo, eles também dão de encontro com a tábua craniana. Essa tábua craniana vai oferecer uma certa resistência para a passagem desses gases. O que os gases vão fazer? Eles vão voltar. Nesse momento em que eles voltam, eles revolvem a pele, tá certo? Naquela região. De forma que a ferida, né, ao invés de ser um orifício circular, simples, do jeito que nós estamos vendo até agora, ele vai ser estrelado como dessa forma aqui, ok? Então, nesse caso, nós temos, né, um orifício de entrada estrelado, justamente por conta de que no momento da passagem dos gases, esses gases encontram resistência na tábua craniana e voltam, tá ok? Então, basicamente, o sinal de mina de Hoffman e o sinal de Benassi, ou melhor, sinal de mina de Hoffman ou boca de mina, ele vai aparecer em regiões que eu tenho um plano ósseo subjacente, tá certo? Avançando, então, nós temos também o Benassi, né? O sinal de Benassi, ele é esse enegrecimento aqui no interior, em volta aqui do orifício de entrada. Bem, o que é o sinal de Benassi? O sinal de Benassi nada mais é do que aquela pólvora combusta e incombusta que estava acompanhando o projétil, né? Ele se impregna na tábua craniana, tá ok? Nos deixando muito bem claro, né, que aqui foi o orifício de entrada. Então, tanto o sinal de mina de Hoffman quanto o Benassi vão nos indicar que é um orifício de entrada. Por que eu estou falando isso? Porque há casos em que o orifício de saída, ele também é grande, também é maior do que o de entrada, como esse aqui. E aí, nesses casos, né, pode gerar-se uma dúvida, qual que é o de entrada e qual que é o de saída. É muito simples se observar aonde tem a presença do sinal de Benassi, tá ok? Bom, então, seguindo, né? Todos ali estão acontecendo num contexto de presença de tábua craniana. Então, aqui nós temos o sinal de funil de Bonnet. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o sinal de Benassi, que eu já expliquei, tá ok? E o sinal de funil de Bonnet é esse aqui ao lado, que nós temos aqui, essa perda de material aqui da tábua craniana. Então, o que é essa perda de material? Essa perda de material é justamente onde o projétil, ele já está saindo, né? Ele acaba gerando essa perda de material, tá certo? Então, no momento em que ele entra, aqui vamos considerar que é o orifício de entrada. Então, aqui vai estar enegrecido por conta da presença do sinal de Benassi, tá certo? E aí, na tábua interna, né? Porque aqui nós temos a tábua externa e aqui a tábua interna. Então, na tábua interna, eu vou ter a perda de material. Isso na entrada. Na saída, a perda de material não vai estar na interna, vai estar na externa, justamente por conta do movimento do projétil, tá certo? Então, aqui, mais uma vez, então, a região enegrecida, sinal de Benassi, tá certo? Aqui, a região onde eu tenho perda de material, sinal de funil de Bonnet. Bom, então, eu comecei falando, né, que nós temos as distâncias do tiro, né, e muitas vezes nós somos perguntados sobre isso nos quesitos que são formulados ao perito. Falei das lesões e agora, o que eu posso fazer para descobrir aquela distância física, né? A quantos metros
ou melhor, a quantos centímetros foi desferido aquele tiro, e assim por diante. Então, a primeira dica, né, é com relação à direção geral do armamento, que foi utilizado aquele armamento. Então, é só observar os efeitos, né, tanto os primários, secundários, e quando tem o tiro encostado, observar se esses sinais são perpendiculares, né, ou melhor dizendo, circundam, né, o meu orifício de entrada, ou se eles são oblíquos, né? Então, dessa forma eu consigo saber qual é a direção geral daquele tiro. Se o delegado, por exemplo, ele precisa saber qual foi o ângulo de incidência de fato, o ângulo de incidência vai ser um quesito que não vai poder ser respondido pelo perito de local, e sim vai ser respondido pelo legista, tá ok? Bom, e com relação à distância? Então, com relação à distância, o que é feito? Então, nós observamos, vamos supor, nessa imagem, que aqui seja uma região do corpo humano que foi atingida por um tiro, então temos orifício de entrada, né? E temos aqui efeitos secundários, né? Particularmente aqui, esfumaçamento, zona de esfumaçamento e a zona de tatuagem. Bom, então, considerando aqui região do corpo humano, eu vou verificar na vítima qual é a distância, qual é esse tamanho qual é o tamanho dessa zona que contém os efeitos secundários, tá certo? Então, eu verifico aqui o último ponto até o orifício de entrada, né? Verifico qual é o mais longo e assim por diante. Verifiquei, vamos supor que eu tenho aqui 10 centímetros ou melhor, 10 centímetros aqui entre os dois, né? 10 centímetros de diâmetro, vamos supor, de presença de efeitos secundários, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou para o stand de tiro e vou montar um painel muito semelhante a esse, tá certo? Em que eu vou poder reproduzir a diferentes distâncias esse mesmo tiro que eu encontrei na vítima, tá certo? Até chegar nesse mesmo diâmetro, tá certo? De presença de efeitos secundários. Bom, eu verifiquei, né, que no cadáver são 10 centímetros, então eu tenho que encontrar esse mesmo tamanho. Um dado é diretamente proporcional àquele diâmetro com relação à distância que você vai aumentando. Então, se você aumenta a distância, você aumenta o diâmetro. Você aumenta a dispersão entre os efeitos secundários. E aí, eu vou realizando diversos tiros até chegar nesse mesmo diâmetro, tá certo? A distância que eu cheguei nesse diâmetro é a distância que o tiro foi desferido em relação à vítima lá do meu local, tá certo? Então, é muito simples determinar essa distância do tiro, tá ok? Então, aqui, ó, é isso aqui. Eu verifiquei no cadáver, né, essa determinada concentração, né? Então, aqui, ó, os efeitos secundários, eles estão dentro desse círculo vermelho aqui. Eu descubro, né, qual que é o raio ou qual que é o diâmetro, né, levo para o stand e tenho que encontrar uma concentração igual a essa. A distância que eu tiver realizando o tiro, né, do meu anteparo, que der um diâmetro igual a esse, é a distância que o tiro foi desferido em relação à vítima, tá ok? E aí, né, dependendo do seu caso, a sua reconstrução da dinâmica do evento vai ficar muito facilitada, tá certo? Bom, para a gente avançar aqui com relação às lesões, tá ok? Então, eu falei das lesões, né, orifício de entrada, basicamente, nós abordamos, né, os efeitos primários, efeitos secundários e os sinais de medicina legal que estão colocados junto à balística forense, e eu vou tratar ainda sobre a cavitação, tá certo?
que, na verdade, o perito de local ele não vai fazer essa análise. Quem vai fazer essa análise vai ser o legista, tá certo? Na verdade, não a análise da cavitação, mas sim quais foram as consequências. Então, o que ocorre? O que é a cavitação? A cavitação é no momento em que o projétil ele entra no corpo humano, é a formação de duas cavidades, tá certo? Então, uma cavidade ela vai ser a permanente, que é por onde o projétil está passando de fato, e outra que vai ser temporária. Essa temporária ela vai ser causada primeiro, né, pela pressão que está sendo exercida ali pelo projétil em todas as direções, né, e a resistência que o corpo humano tá fazendo, tá certo? No entanto, o corpo humano, ele é elástico, né? Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a abertura por conta da pressão que aquele projétil está exercendo naquela região. E aí vai ocorrer a expansão, né, a formação de uma cavidade. O projétil passou, não está mais exercendo pressão naquela direção, ocorre o fechamento, tá certo? Ocorre o fechamento. Só que eu vou ter uma que foi a permanente e essa que foi a temporária. Então, nós vamos observar agora no vídeo, que vai ficar muito bem claro isso tudo que eu falei. Então, atingiu a gelatina balística, né? Ocorre a formação, essa expansão é justamente a cavidade temporária, e no final nós vamos observar, né, que justamente essa linha que fica no meio, agora tá bom para observar, essa linha que fica no meio, né, da gelatina balística é justamente a cavidade permanente, que foi por onde o projétil passou, tá? E só uma ressalva, essa linha é um trajeto, tá certo? Um trajeto. O projétil passa dentro do corpo humano, eu tenho um trajeto. Fora do corpo humano, eu tenho uma trajetória, tá certo? Então, é uma conceituação aí também dentro do nosso assunto. Bom, podemos ter ainda algumas outras lesões, que são as lesões de reentrada, que geralmente vão ser maiores do que as iniciais. Isso aí tudo eu explico no curso presencial por que ocorre isso, tá certo? Quando a gente trata justamente do movimento do projétil no espaço, tá certo? Então, nós temos nessa primeira imagem, né? Nós temos a lesão de entrada, tá certo? Lesão de entrada. Aqui nós temos lesão de saída, tá ok? Dessa mesma ferida, tá certo? Dessa mesma lesão. Então, lesão de entrada, lesão de saída. Todas essas sequências de imagens são do mesmo cadáver, tá ok? Lesão de reentrada, tá ok? Lesão de reentrada, ou seja, se a gente comparar com essa aqui, que foi a primeira, que foi a lesão de entrada, vamos dizer assim, a original, essa aqui, verifiquem o tamanho em relação a essa. Essa aqui está muito maior, é o mesmo projétil, tá certo? Ele só reentrou. E aqui nós temos o orifício de saída, tá ok? Oriundo dessa reentrada. Então, vamos chamar de orifício de ressaída, só para o pessoal entender, tá ok? Então, se você quiser entender como que ocorreu esse caso, lá no curso presencial a gente trata bastante sobre ele, tá certo? Bom, chegamos ao fim aqui da nossa aula, tá certo? Infelizmente, o nosso tempo é pequeno, né? A gente, principalmente o perito tem uma fama de gostar de falar bastante, né? A gente realmente tem bastante coisa para falar, para abordar, mas fica, obviamente, o convite para a aula presencial, que a gente tem mais tempo para poder falar, abordar de uma maneira muito mais ampla, tá ok? E, como conclusão, eu deixo aqui esse anuário aqui, né, do Atlas da Violência, né? Então, em 2018, nós tivemos mais de 57 mil mortos, tá ok?
vítimas de homicídio no Brasil, tá ok? Desses praticamente 60 mil mortos, 71 mil, melhor dizendo, 71%, né, foram cometidos por arma de fogo. Então, vejam a relevância, né, de se estudar balística forense para quem quer ser perito oficial. De 10 casos que você pegar, 7 vão envolver balística forense, tá certo? No caso aqui de homens, né, dos casos em que as vítimas eram homens, 77%, então quase 80%, já um salto até, foram cometidos por arma de fogo. Então, acredito aí que está muito bem exemplificado, né, a importância desse assunto, né, além de gostar muito do assunto, é um assunto muito pertinente aqui para quem quer ser perito oficial. E, claro, fica o meu convite para o nosso curso presencial. Oi, voltamos. Voltamos. Gente, aula maravilhosa. Aliás, como sempre, parabéns. O pessoal Obrigado. gostou muito. Que legal. Só elogios aqui, você não fica vendo que você está dando aula, mas a gente estava aqui só anotando. A gente vai fazer uma provinha, né, depois entre vocês aí. Eu quero ver quem vai se dar melhor. Não, eu já vi 15 mil vezes a tua aula, né? Inclusive, eu já sei tudo já. Eu fiz presencial. 3 vezes. Verdade. Vamos ver aqui, olha. A Natália colocou ótima aula, amei, aula maravilhosa. A Leda colocou aula top. O Homero colocou sensacional. Então, o pessoal gostou bastante, Galiardi, da sua fala aí. Foi bem proveitosa, como a gente esperava já, né? Legal, garanti minha permanência. Aprovado. Mais um ano de forçar para você. Mais um ano. Estou contratado. Agora vamos lá, as dúvidas, né? Já surgiram aqui para gente algumas perguntinhas. E caso tenha mais dúvidas aí, você está vendo agora com a gente, pode mandar no chat que a gente vai aqui, né, compartilhando com o Galiardi. Deixa eu voltar lá em cima, que surgiu uma primeira dúvida, que ela foi dúvida de 3 pessoas, e eu acho que é uma dúvida bem, assim, comum, né, Tati? Que é a questão do perito criminal militar. Como é que funciona esse universo? Vou colocar. Estou procurando só a questão. Eu já achei aqui. Então põe na tela pra gente. Pronto, eu coloquei. É da Luana Portela. Ela está querendo saber aí, tá vendo, ó? Como se tornar perito criminal do Exército? Bom, então, o perito criminal militar, né, que a gente chama, ele é selecionado entre oficiais ou sargentos do Exército, né, e é uma especialização dentro da força. Então, tanto o oficial quanto o sargento, ele tem oportunidade de fazer diversos cursos dentro da carreira, né, e aí, por tanto gosto, né, quanto às vezes o local que ele vai servir, ele acaba seguindo para uma área, entendeu? Então, assim, de maneira geral, tem que fazer um concurso para ser oficial ou sargento do Exército Brasileiro, né? Na página do Exército tem várias informações lá para prestar o concurso, e dentro da Força já, como efetivo da Força, é que você vai realizar o curso para perito e vai atuar nos batalhões de polícia do Exército, que são esses locais que atendem às ocorrências, né, atendem aos casos que ocorrem dentro do Exército. É uma ressalva também que eu faço, que o perito criminal militar ele também atua apenas em crimes militares. Então, eu não vou atuar, por exemplo, como o perito oficial, né? Eu não trabalho na polícia. Os casos que ocorrem, né, de natureza comum, né, são de jurisdição da Justiça Comum e também da Polícia Civil em alguns estados, ou superintendente de Polícia Técnico-Científica em outros, né? Mas do Exército a gente só trabalha com os crimes militares, tá certo? Perfeito. A
A Daiane, ela fez a mesma pergunta, né? Tá respondida. Mesma pergunta que a Luana. Acho Quer que puxar a próxima? Já onde estão as perguntas? já Oi? achei algumas, Tati. Vamos lá, é da Roberta, né? Com relação a essa questão ainda da pergunta da Luana, é que gera muita dúvida se existe uma entrada específica para atuar como perito militar, né? E a questão é mais essa, né? A gente vê muito o perito oficial da Polícia Civil, tem um concurso específico e no âmbito militar não é isso, né? Então existe essa dúvida que eu acho que é bem persistente, que eu já respondi no Instagram algumas vezes, depois que eu queria pontuar aqui com a gente. Deixa eu colocar aqui a próxima, da Roberta Oliveira da Silva. Podemos ter influência nas lesões caso o projétil tenha passado por algum obstáculo antes de atingir a vítima, por exemplo, uma janela? Sim. Então, um dos exemplos, né, foi justamente a questão da falsa tatuagem, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aquela outra imagem que eu mostrei, eu vou mostrar aqui rapidamente. Aquela imagem que eu mostrei é justamente que foi um experimento que eu fiz, né? Então, eu coloquei um anteparo, né? Essa imagem aqui. Eu coloquei um anteparo de um vidro, né? Um vidro laminado, que é o para-brisa veicular. E aí, esse projétil, quando ele passa no vidro, ele leva consigo esses fragmentos, que ao invés de ser tatuagem, é vidro, né? São fragmentos do vidro. Tira aí só rapidinho. Pode tirar já. Vou tirar. Aí. Então, tem outras situações também. Então, vamos dizer que o projétil ele vai atingir uma superfície um pouco mais rígida, né? Em que vai alterar a trajetória que esse projétil ele está percorrendo. Então, só para eu mostrar aqui, vamos supor que isso seja um projétil, tá certo? O projétil ele está indo normalmente, né? Navegando no espaço normalmente, e ele impacta em alguma superfície mais rígida, e ele muda a sua trajetória. Então, ao invés dele andar assim, ele está andando, vamos dizer, de lado, tá certo? Nesse momento, se ele atinge o corpo humano, a lesão vai ser maior. Então, como o próprio exemplo que eu dei da lesão de reentrada. Então, a lesão de reentrada, geralmente, ela é maior justamente por quê? Porque o projétil ele atinge o osso, que é essa região mais resistente que eu estou falando, esse suporte mais resistente, e aí, com isso, ocorre um desvio da sua trajetória, tá certo? E aí, quando ocorre a reentrada, esse projétil, ele não está no seu movimento natural, tá certo? Que girando em torno do seu próprio eixo, tá certo? Né? Executando ali a rotação. E aí, com isso, ele entra, vamos dizer, de lado. E aí, quando ele ocorre essa entrada de lado, né, falando de maneira bem simplista, vai ocorrer que ele vai impactar de forma maior do que se ele tivesse totalmente deitado em relação, né, ao corpo. Então, basicamente, são esses casos, entendeu? Mas sim, pode ter influência, vai ter influência, mas cada caso é um caso. O importante é o perito, no momento que ele está realizando o exame perinecroscópico, é ele observar ao redor da vítima esses elementos que podem ter gerado, né, alguma influência, né, naquele orifício de entrada. Perfeito, Gagliardi. Tem aqui outros comentários. A Viviane colocou que a aula foi muito esclarecedora, que tirou várias dúvidas que ela tinha, então cumpriu aí nosso objetivo, né, de auxiliar o pessoal a entender um pouco mais dessa parte da balística. A Linda colocou pra gente que nunca tentou na falsa tatuagem, na possibilidade de existir. Então, você pontuou isso durante a aula, né? Então, é uma coisa que Sim. É importante também de se atentar quando se faz uma perícia em local, né? Principalmente quando o cadáver, né, ele é encontrado no interior do veículo, né? Eu fiz o meu experimento, eu fiz a 15 centímetros do vidro, que é mais ou menos a distância onde um passageiro ou o próprio motorista vai estar em relação ao para-brisa, né? Dependendo da posição, dependendo do carro, claro, mas é uma questão muito importante, porque muda totalmente a dinâmica do evento.
Perfeito, vamos ver mais comentários aqui, ó. Muitos de aula ótima, amei. O Homero pediu curso em Floripa, olha só, novo potencial. Olha aí. Presencial, Floripa, moxa. Legal. Deixa eu ver, ó, tem aqui a Paula Queiroz colocou, primeira aula que assiste com a gente, está sem palavras, excelente mesmo, parabéns. Ó, Galiardi arrasando. Que bom, que bom. Top Dizem aula. que da Lúcia também é muito boa. Da Tati, então... Tu quer manter o contrato, né, Galiardi? Eu tô percebendo que tá ali, ó, trabalhando. Estamos percebendo. Deixa eu ver aqui uma outra perguntinha. Fala aí, Tati. O Felipe, ele tá perguntando se a gente tem algum grupo de WhatsApp. Ainda não temos, ainda não Nós temos. ainda não temos. É uma coisa bem interessante, né? A gente não tinha pensado nisso ainda, de fazer um grupo, de repente, do Instituto Forsyth, para, de repente, direcionar as aulas para o pessoal. O que vocês acham, gente? Acho que é uma ideia legal, né? Podemos criar, né? Acho bom. Deixa eu ver aqui mais comentários. Mais perguntinhas aí, Tati? Tem alguns comentários aqui que a Marie está fazendo o maior sucesso, né? Que ela também está assistindo a aula. A Maria, minha cachorrinha, ela acordou agora, resolveu aparecer. Desculpa. Então, a Maria já está devidamente apresentada. Já veio ver o Galiardi, foi isso. Ouviu a voz, falou, quem é esse? Olha, a Núbia colocou aqui que o professor bem poderia voltar dando ênfase aos tipos de projéteis e as consequentes lesões. Vamos fazer sim. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui, ó, do Alcir, ele colocou assim pra gente, gostei da aula, tenho uma dúvida, como saber o tamanho do projétil no tiro encostado? Não, na verdade, assim, a análise da lesão, ela não vai levar, né, a uma conclusão de qual o tipo ou o tamanho do projétil que foi utilizado, tá certo? Então, não tem como saber, na verdade, né? Você pode estimar, né, fazendo diversos experimentos e vendo tal, qual vai ser a reação de um e outro, né, de um calibre, por exemplo, 9mm, .40, mas isso aí, assim, não existe essa expertise, né, não tem essa busca. É o que eu falei, você pode até tentar padronizar isso, mas na minha visão, é uma questão muito difícil, por quê? Porque a gente envolve, né, essa análise envolveria considerar a elasticidade da pele, né? E dentro dos processos ali, né, depois que a vítima já faleceu, né, nós temos alguns processos que vão enrijecer a vítima, né? Então, essa elasticidade, ela vai se alterar. Então, e aí, consequentemente, vai aumentar o orifício de entrada. Então, assim, não é o que se busca. Não se busca descobrir o tamanho do projétil. Até porque, né, muito provavelmente, o projétil pode ser encontrado, né, no interior da vítima. Então, não tem por que você buscar qual o tamanho do projétil, né, e sendo que ele está no interior da vítima. E eu faço sempre uma ressalva, né, tudo tem que ser analisado do seguinte prisma: qual é a relevância de você saber qual é o tamanho do projétil, entendeu? Nesse caso, tudo tem que ter uma relevância. Se você não tem essa relevância, não faz sentido você buscar isso, né? E o segundo ponto, se você pode encontrar no interior da vítima, também não faz sentido você fazer isso, tá? O que eu já vi é fazer uma estimativa in vidro, né? In vidro veicular, que há uma possibilidade por não ter essa flexibilidade que o corpo humano tem, que a pele tem, mas não é algo normal, não, fazer essa consideração, tá bom? Eu acho até, Galiardi, que essa ideia que a gente, às vezes, tem é muito influenciada pelo que a gente vê, às vezes, em alguma série e tal, ou do dia a dia mesmo, que a pessoa costuma olhar um orifício e falar, nossa, tá muito, a diâmetro é muito grande, deve ser um calibre super alto.
E às vezes isso não é uma verdade, né? Então acho que tem muita situação mesmo que a gente tenta olhar e identificar, assim, ou inferir, né? Essa lesão aqui de entrada ou de saída, pô, isso aqui é um calibre muito alto e não é muito bem assim, né? É verdade. Não, o que a gente pode até estimar, né, dependendo das características da lesão, é dizer se é um projétil de alta energia ou um projétil de baixa energia, né, que são projetos de alta energia que ultrapassam ali 600 metros por segundo, né, por exemplo, as munições de fuzil 762, né, e aí sim você vai ter uma lesão, por exemplo, de saída muito maior do que a de entrada, só que é o que eu falei, é estimar, porque podem ocorrer diversas situações em que você perca em mente, não considere fatores que vão mudar esse quadro, tá? Então, não é comum fazer essa busca, tá? Só voltando naquele comentário que foi feito das munições, coloca na minha tela aí, por favor. Coloco, pronto, tá na tela já. Aqui, ó, tem uma prontinha aqui, ó, sobre as munições. Então, quando precisar, a gente está por aí. Aí o gostinho de quero mais, né? Só deixar. Teve que também, a Luana pontuou algo complementando, né, que você colocou, para determinar a distância do tiro, se faria diferença o tipo de projétil ou armamento. E se sim, teria como saber pela lesão. Pela lesão, a gente respondeu já, né, que já ficou claro. Mas a distância do tiro, tem alguma diferença? Sim, ó, vamos lá. Você fez uma pergunta que é determinar a distância do tiro. Se você falar assim para mim, classifique a distância do tiro, eu vou te classificar como encostado, curta distância ou a distância, beleza? Se você me perguntar, me diga qual foi a distância em metros ou centímetros da distância do tiro, tá? Porque é bom a gente fazer essa ressalva. Então, se você estiver falando aí sobre distância física, né? Qual foi quantos centímetros, aí faz muita diferença o tipo de projétil e do armamento. Claro, com certeza, faz muita diferença. Cada um deles, né? Por exemplo, dando um exemplo sem falar o dado exato, mas com um projétil, por exemplo, de uma pistola, por exemplo, 380, ela vai ter uma carga propelente muito baixa, muito pequena, tá certo? Então, pode ser que a 50 centímetros eu não tenha presença mais de efeitos secundários, tá? Porém, se eu pegar um armamento, um fuzil 762, né, por 51, que tem carga propelente pra caramba, né, a 50 centímetros eu vou ter presença de efeitos secundários. Então, faz total diferença com relação ao armamento. E com relação ao tipo do projétil também, mas o que eu faço a ressalva com relação à munição é que a cada lote, a quantidade de carga propelente pode ser diferente. Por quê? Porque é feito o teste, né? Eu já tive a oportunidade de visitar a CBC, que é a Companhia Brasileira de Cartuchos, né, que fica em São Paulo, e lá eles explicaram o seguinte, a cada lote de munição que é feito, eles recebem também um lote de carga propelente, de pólvora, né? E aí eles precisam fazer a análise daquela pólvora, porque uma pólvora tem velocidade de queima diferente uma da outra. Pode ter, né? Por conta do processo de fabricação, nunca sai igual, exatamente igual. Então, faz-se essa análise da queima, e aí, para eu atingir uma pressão tal, queimar no tempo tal, eu preciso colocar essa quantidade de carga propelente. Então, eles colocam para aquele lote. No próximo lote, faz uma análise diferente. Ou seja, a cada lote de munição, eu tenho quantidade de carga propelente diferente. E essa quantidade de carga propelente vai influenciar no tamanho da concentração ali dos meus efeitos secundários, entendeu? Então, sim, tem que ser considerado tanto esses dois aí. Então, se eu vou fazer uma análise, se eu quero descobrir aquela distância, eu tenho um caso que eu falo sobre isso no presencial, que é isso que eu falo, da importância, né? Qual é pertinente você descobrir isso? Nesse caso, era muito pertinente. Eu saí de um caso que era uma suspeita de um suicídio, eu saí para um homicídio, tá certo?
Por quê? Porque eu precisava dessa distância que foi feito esse tiro. Então, nesse caso, era precípio, tinha que ser descoberto qual distância estava o cano do armamento em relação à cabeça da vítima, né? Então, nesse caso foi super importante e eu precisava usar, para eu fazer o experimento, para eu chegar nessa distância, eu precisava uma munição do mesmo lote, né? No Exército, acaba que é muito, muito facilitado isso, por conta de que geralmente é o mesmo lote que está sendo utilizado, né? Então, para essa questão, né, na vida comum, vamos dizer, na Polícia Civil, por exemplo, aí fica um pouco mais difícil para você chegar utilizar esse mesmo lote. Mas é algo que tem que ser buscado, né? Perfeito, Caliade. Obrigada pela explanação. Muito bom. E só respondendo aqui para a Beatriz que chegou agora, com relação à lista de presença, ela disse que ela veio aqui pela primeira vez com a gente, né, e está com dúvidas. Eu vou lançar aqui para vocês novamente a lista de presença, porque hoje eu esqueci de colocar no box do vídeo. Hoje eu me enrolei e esqueci. Mas vou lançar aqui para vocês. Aí você pode assinar, tá, Beatriz? Vou colocar aqui. Lista de presença. E aí, assinando a lista, é enviado em até 10 dias úteis para vocês o certificado dessa aula. Daqui a pouquinho está subindo já o link para vocês. Pronto, já foi enviado. O que mais temos aqui? Bom, eu acho que acabaram as perguntas, né? Acabaram? Legal. Acho que acabaram. O pessoal sugeriu aqui um grupo no Telegram também. A gente vai se organizar para fazer isso, pessoal. De repente, organizar um grupo no Telegram, que foi indicado por vocês aqui, para direcionar, né, esses links das suas aulas, para a gente manter ali, de repente, um contato mais próximo com vocês. E já aproveitando, falando de contato próximo, né, caindo aqui nos cursos, já vou aproveitar para enviar para vocês aqui no nosso chat o nosso link do curso presencial com o Galiardi, que vai ser aqui no Rio de Janeiro em 10 de outubro. Então, daqui a pouquinho está subindo para vocês o nosso link. Está aberto aqui em lote promocional, mas aqui durante a nossa conversa no backstage, a Tati e eu decidimos aqui, de última hora, lançar para vocês que estão conosco aqui, que assinaram a nossa lista de presença, um desconto. Então, para vocês somente, um desconto aí de 15% para adquirir nosso curso, que vai acontecer aqui no Rio presencial em 10 de outubro. Então, quando for enviado para o seu certificado, também vai o linkzinho de desconto exclusivo para vocês. Então, temos aí umas vantagens para, né, prestigiar quem está com a gente aqui agora, né, Galiardi? Com certeza. Espero todos lá. Vai ser uma oportunidade em que a gente vai conseguir aprofundar bastante esse assunto, né? Tendo mais tempo, a gente consegue falar muito mais, né? E só agregar, vocês já conseguiram ver uma parte da aula, né? E a nossa intenção sempre é agregar conhecimento, compartilhar conhecimento, né? Experiências em casos reais, né? Não ficar só na teoria, que eu acho que é o mais importante. E aí fica o convite, é claro, para no dia 10 de outubro a gente estar junto aqui no Rio de Janeiro. E a gente também tem outro formato, né? A gente está para lançar aí agora o curso no modo online. Exato. Nós já nos reunimos aqui, as aulas estão todas gravadas, aí agora estou correndo quanto tempo, né, tá? Estamos aqui juntas para editar os vídeos e lançar para vocês o curso também online, que a gente sabe que tem muita gente de fora que não pode vir ao Rio, né? Então está distante. Aí, então, para que chegue a todos a possibilidade de assistir as aulas com o nosso querido Galiardi, né? Então a gente tem aí também formato online. Em breve a gente vai ter isso daí, né? O pessoal ficar atento, né? Que a gente vai estar liberando em breve as inscrições. Isso. Teve mais uma pergunta agora aqui, ó. Do Alcir. Peraí. Ele perguntou, no caso de tiro encostado, não seria mais difícil encontrar o calibre na vítima? Depende da forma que ele está encostado, né? Como eu falei, essa não é uma análise que deve ser buscada, não é um viés que deve ser prestar atenção nisso, entendeu? Porque não se busca
né, o calibre da munição a partir da lesão que ela produz. Não, não é isso. Você pode ter uma orientação, essa lesão é de uma munição, né, de alta energia, né, de alta energia cinética. É uma orientação, né, é uma orientação. Pode ser de uma baixa energia cinética, então eu vou analisar, mas não se busca, não é a ideia se buscar o calibre da munição a partir do... Você tem outras formas, né? Você tem outras formas que são muito mais precisas, muito mais reais, né, do que essa que, né, como, por exemplo, a balística, ela tem uma área, né, além das 3 que eu falei, que alguns engenheiros gostam de comentar, né? Por quê? Porque no momento em que a munição ela sai da boca do cano do armamento, ela continua sendo ganhando velocidade a partir daquela pressão que os gases estão saindo junto com ela. Então, é que seria não seria ainda a externa, né? Seria uma outra área da balística. No entanto, não é estudado isso como uma outra área, porque são milhões de fatores que envolvem ali. Para você padronizar e estudar aquilo ali, não existe. E o resultado que você tem é muito pequeno. Então, a mesma coisa é o que eu estou falando aí. Então, por exemplo, se você quer saber o calibre, né, que foi atingido na vítima, primeiro caminho, né? Chegou no local, analisar se você tem presença de cartuchos de munição, estojos de munição em volta da vítima, né, ou próximo do local de crime, porque muito provavelmente vai haver, né? Quem conhece o funcionamento do armamento, e a gente trata sobre isso lá no curso, uma das fases, né, do tiro é exatamente a ejeção do cartucho de munição. Alguém que está cometendo um homicídio, né, que não seja alguém que premeditou aquilo, ele vai atirar na vítima e vai sair correndo, ele não vai ficar presente se não for um premeditado, vamos dizer assim, ele não vai se dar o luxo, né, de perder tempo e ser pego ali naquele local para pegar os estojos que caíram no chão, ele não vai ter esse cuidado. Então, você vai coletar os estojos que estão no chão e também vai ter a possibilidade de encontrar o projétil no interior da vítima, o projétil ou os projéteis, né? Eu já vi um local em que mais de 7 projéteis foram encontrados na vítima. Então, assim, essa preocupação, não existe essa preocupação de você determinar o calibre da munição a partir da lesão, certo? Então, assim, mas se eu não encontrar, você vai ter outros indicativos para você concluir o seu laudo. E o principal, isso é importante, isso tem alguma relevância para você saber isso no seu local? Se não tiver, não dá atenção a isso, porque você vai estar perdendo tempo, né, para fechar um local em uma coisa que não vai te agregar nada, entendeu? Mas é uma boa discussão, uma boa pergunta. A gente teve até aqui também um comentário da Núbia, nosso último comentário aqui, ela disse que, sem contar que o projétil pode sofrer deformações em contato com determinadas partes internas do corpo. Exatamente, como, por exemplo, atingindo uma região óssea, né, que seja mais resistente, né, pode tanto sofrer deformação, quanto desviar a sua trajetória. Então, não pode ser reentrada, tem vários fatores que podem, então você não vai procurar o calibre do armamento no orifício de entrada ou de saída, isso não é usual. Tá certo. Então, só no caso, para completar, né, Galiás, no caso de 2 coisas que você apontou que são interessantes para a gente poder resumir aqui e fechar, né? Primeiro, qual a relevância daquela informação, né, aquilo para você naquele momento? Exato. Isso não só para balística, isso para local de crime. Para tudo, né? Para tudo, exatamente. Se você tem um vestígio, né, tá no local de crime, é um vestígio tal, mas te agrega aquela informação, né? Te vai trazer um resultado prático, né? E além disso também, pessoal, a questão que apareceu muito aqui é a questão de definir o calibre, né?
E se aquilo realmente aquilo é relevante para o seu local, não sei, pode ser que tenha uma situação que não seja, né? Não sei. E também, se eu for definir o calibre, eu não vou me atentar às lesões, porque elas trazem outras informações, né? A questão de tiro encostado, a distância, né? E até elucidar aí a diferenciação de algum caso que você pegou, né? De suicídio ou de homicídio, avaliando aí a questão da lesão e distância. E, por fim, para, então, entender alguma coisa de calibre, seria o estojo deflagrado um item de direcionamento para a gente? Ou não? Não, direcionamento não, ele vai te indicar. Diretamente. O estojo ele possui no seu culote, que é a parte, né, traseira do estojo, ele tem a informação, é lei no Brasil, que você tem que ter qual é o calibre. Então, ele vai estar impresso lá na parte de trás ali do estojo. Então você vai saber, mas ver que é aquilo ali, entendeu? Óbvio. Pô, você pode ter vários tamanhos de calibres, entendeu? Pode ter outros estojos, mas aquele ali vai ser o indicativo. E outra, não é porque você encontrou um estojo, é que aquele ali é do crime. Pode ser um vestígio ilusório, né? Que o autor ele plantou na cena do crime para ludibriar, por exemplo, né? Vamos considerar uma pessoa, né, que está premeditando, né? Está querendo matar um ente querido, vamos dizer, que não é tão querido assim, mas um ente próprio da família. Detalhe. Está planejando alguma coisa e ele possui, né? Legalizada, possui um armamento, vamos dizer, .40. Aí ele vai, comete o crime, retira os estojos .40 e joga só 9mm, né? Vamos dizer assim. Ou o contrário, tanto faz. E aí, para ludibriar a perícia, entendeu? Esse seria um fato para ludibriar. Então, óbvio que você não vai, só porque você encontrou o estojo, mas é um indicativo. Ele está indicando para você que foi aquele estojo. E aí você vai fazer aí vem a outra parte da perícia, né? Ou melhor dizendo, a complementação da perícia, que é a investigação em si, né? A investigação ela vai levantar essas outras questões, né? Tem alguém da família que tem algum problema, algum óbice com essa pessoa, né? Quais são os interesses na morte dessa pessoa? Essa pessoa tinha interesse, então, essa pessoa, ela possui algum armamento legalizado? Não possui, já foi de estande de tiro, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tudo tem que ter muita cautela, né? Nem tudo prova por A mais B que aquilo aconteceu. Você tem que levar com muita cautela para que não seja enganado ali pelo... Eu digo assim, que para você fechar um local, não vai ser uma coisa que vai te dizer que é aquilo ou não é, né? Vai ter um somatório, né? Você pega um vestígio aqui, você, está indicando para esse caminho, né? Você tem uma hipótese, né? A gente estuda isso quando você está estudando ali a resolução de crimes, então você cria uma hipótese, baseado nessa hipótese, você vai juntando outras premissas, né, que são os vestígios, etc, etc, e aí assim você vai construindo a sua dinâmica do evento, entendeu? Então não é um fato só que você vai, não, foi assim, não é. São vários que você vai somando, todos pautados pela ciência, né, óbvio, senão você já perde a sua credibilidade, a sua hipótese ela não existe. Então, eu gosto de dizer que é um somatório de vestígios, de indicações, que eles todos reunidos, eles formam a convicção do perito, né? Estamos mutadas, Tati está falando sem Pronto, voltei. Muito bom, né? Muito boa discussão. De quebra para a gente, né? Rapidinho. Bom, nós já estamos aí com 1h45 no ar. E passou rapidinho, né? Exatamente. Passou muito rápido. Bom, então... aqui que é professora muito didática, dá para ver que ama o que faz, viu, Galhardi? Realmente isso é nítido, né? Sim, obrigado, com certeza. Bom, então a gente vai caminhando aí, né, para encerrar, né, Lúlia?
Isso, e só aproveitando para já divulgar a vocês a próxima aula ao vivo na semana que vem, que é uma aula de temática que já foi muito solicitada para a gente, tanto no presencial quanto online, que é bem diferenciada, que é da enfermagem forense. Então, teremos aí uma aula com a professora do curso online, que vai ser ainda lançado aí, já adiantando para vocês, na próxima quinta-feira, no mesmo canal, no mesmo horário. E falando do canal, já para aproveitar, se você está aqui com a gente e não é inscrito no canal do Forsyth, inscreva-se no nosso canal, ativa a notificação, para sempre que surgir uma aula nova, você ser ali notificado. Exatamente. E estar com a gente nos acompanhando, né? Aproveitem e acompanhem a gente também pelo Instagram, né, Lúcia? A gente também tem lá o canal do Forsyth no Instagram. Isso aí. Vários cursos, assuntos atinentes às ciências forenses, as nossas aulas aqui no canal no YouTube. Então, é isso. Então, Gagliardi, muito obrigada pela sua presença, pela aula aqui com a gente, pela toda a explanação aqui, foi bem proveitoso e tenho certeza que todos gostaram. Eu adorei, o pessoal também adorou aqui no comentário, nos chats, mandando só elogios para você. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, né? Como eu falei, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? De estar falando sobre perícia, de estar falando sobre balística, trocando essas ideias, né? É muito importante essa troca de informação, porque às vezes uma dúvida, né, de um aluno pode me despertar uma ideia para uma informação que eu também não havia prestado atenção. Então, eu agradeço também a presença de todos, a participação de cada um de vocês, foi um prazer. É isso aí. Boa noite. Obrigada aí pela presença de vocês, mais uma vez, e a gente se encontra semana que vem, né, Lud? É isso, próxima quinta-feira estaremos aqui novamente juntos. Até lá, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Gagliardi. Tchau, tchau.